Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente a esse trabalho de divulgação da doutrina espírita aqui da Casa Centro Espírita Ceareiros de Jesus em Americana. Meu nome é Hamilton e hoje eu vou estar abordando para vocês, junto com vocês, o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 6, que trata da afabilidade e doçura. Sejam novamente todos muito bem-vindos e vamos começar com uma reflexão, um pequeno momento de prece para alinharmos as nossas vibrações, tanto necessárias a esse momento, né? Vamos pedir ao Senhor, nosso irmãozão maior, Jesus, e nosso Pai, nosso Criador, que nos dê toda a compreensão e auxílio junto à equipe espiritual para que nos auxilie a passar por esse tempo, esse período de tanto sofrimento, de tanta consternação, que possamos entender melhor, que possamos nos fortalecer na confiança dos ensinamentos que o Mestre nos deixou, para que possamos seguir adiante a nossa jornada. Sabemos que o nosso mundo é de prova e expiação, sabemos que devemos passar por várias tarefas, várias dificuldades, mas quando elas chegam, muitas vezes sentimos medo e fraquejamos. Então vamos nos fortalecer nos ensinamentos de Jesus, na nossa fé, acreditando que tudo isso vai passar. E ao passar, um novo mundo, uma nova situação, uma confiança maior em Deus, uma confiança maior em nossas vidas, nos trará realmente a felicidade que almejamos. Que assim seja, Senhor. Bom, eu comecei abordando a prece justamente tratando desse momento que nós passamos hoje. Nós passamos uma pandemia mundial que está vitimando pessoas, que está trazendo medo a todas as pessoas, né, por não sabermos como lidar. E eu vou pedir uma reflexão pequena que eu apontei aqui e que mais para frente vocês vão perceber que ela tem sentido e tem ligação com o nosso tema dessa noite. Quando nós falamos em Covid-19, em todas essas problemáticas, cabe a nós uma reflexão para que entendamos o quanto necessitamos uns nos outros, o quanto todos nós estamos alinhados nas mesmas situações, dependendo sim um do outro. Se eu abordar apenas o tema economia, né, que muito se vem falando, nós vamos perceber que mesmo aqueles alto-executivos de grandes empresas hoje estão preocupados com aquele consumidor final, aquele trabalhador de uma classe mais baixa, porque é dele que vem o consumo do produto da sua empresa e esse executivo depende dessa empresa para o seu salário. Olha a ligação entre o mais baixo trabalhador e um executivo. Quando falamos em saúde, outro tema também interessante e importante, a preocupação de um médico em dedicar um pouco do seu tempo, e isso nós temos visto vários médicos, vários profissionais da saúde colocando vídeos de lives, informando a toda a população como manter o seu cuidado, a cautela, para que não seja contaminada pelo vírus. E essas, não sendo contaminadas, evitarão de criarem novos pacientes que acabarão por chegar lá no hospital, onde aquele médico vai atender, vai prestar o seu socorro, mas que pode ser que também ele seja contaminado. E ali ele vai transmitir para dentro da sua casa, levar o vírus para os seus afins e tudo mais. Isso é uma reflexão, nos pede uma reflexão para que entendamos como todos nós que estamos hoje encarnados no planeta mantemos uma relação estreita de comprometimento um com o outro. Aqui nós vamos abordar nosso tema, tá? Vamos lembrar que é necessário sermos honestos, sermos cordiais,
auxiliadores com todos os nossos irmãos, sermos previdentes com a nossa saúde, mas também em detrimento da saúde alheia. E aí entra um quesito maior, que é a benevolência, porque tudo que nós vamos fazer nesse sentido para evitar a doença também depende de uma grande dose de amor ao próximo, segundo o ensinamento de Jesus. Então as coisas começam a se alinhar, né? Tudo o que o Mestre ensinou hoje começa a ser colocado em prova. Na verdade, vem sendo provado durante todo um período aí de existência, né, humana, mas hoje nos serve. Se nós estamos encarnados aqui nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações, talvez esse seja o momento de uma grande reflexão para como nós podemos auxiliar nossos irmãos, e não só por interesse da nossa saúde, mas de um contexto geral, interesse de um amor maior, né? Um amor que foi ensinado lá por Jesus. O texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está elencado lá no capítulo 5º, e ele tem como um pressuposto uma passagem de São Mateus que diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Desta fala veio o auxílio dos espíritos, que acabaram elaborando um item, o item 6, tratando da afabilidade e da doçura. O texto começa da seguinte maneira: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Então vamos lá, o nosso tema afabilidade, ele vem produzido pela benevolência, o meu ato de ser benevolente com as pessoas, que é fruto do amor ao próximo, ele faz com que eu trate as pessoas com carinho, com boa educação, com respeito, antes de tudo. Essa é a afabilidade e a doçura. A afabilidade é a qualidade ou comportamento de quem é afável, né? Atributo de quem é cortês, delicado. Produz benevolência, cortesia e amabilidade. Esse é um contexto geral. Ocorre que tratar as pessoas com respeito, educação, é externar um sentimento de amor maior ao próximo. E isso não é de hoje. Se nós puxarmos as educações que os nossos avós, os nossos pais nos davam, eles diziam numa outra forma, né? Tipo assim, olha, tenha modos, comporte-se. Essa era uma forma de nos ensinar a ter respeito ao próximo. Porém, sem tanto aprofundamento, sem tanta necessidade de estudar na época a fundo, principalmente porque muitos não conheciam a doutrina espírita, isso era feito de uma forma passada de pai para filho, né? Era a educação dada pelos familiares. Mas isso tinha um grande objetivo, era nos ensinar a sermos cortês, sermos amáveis com as pessoas. Vai à casa de um tio, de uma tia, cumprimenta, né? No caso, na época, era peça a bênção do tio, da avó. Isso tinha muito como hábito naquela época. Porém, nós devemos nos atentar ao que é representação ou até um ritual de conduta. Porque o nosso texto, ele não traz apenas o ensinamento e a orientação de sermos amáveis e afáveis. Ele vai no cerne do motivo pelo qual devemos nos comportar assim. Então nós temos, sim, que manter uma conduta boa, dar um bom dia, desejar um bom dia, um sorriso nos lábios, né? Tratar com carinho as pessoas. Isso vai trazer de volta esse tratamento no mesmo nível. Se você é sorridente, se você sempre está com boa educação e trata as pessoas com boa educação, é muito provável que você vá receber esse mesmo tratamento de volta. Já se você é uma pessoa carrancuda, amarga e que sempre está esbravejando, você também vai receber das pessoas o tratamento igual. Isso é uma regra, isso é natural das pessoas, tá? Porém,
por que nós devemos ser amáveis com as pessoas? Por que ter esse tratamento de bondade? Por que esse ensinamento de Jesus? Olha, eu posso tratar isso de uma forma, e aí é uma colocação até pessoal. Nós sabemos que possuímos um nível de elevação espiritual e também compreendemos que cometemos erros. Se eu pretendo que as pessoas entendam o meu grau de elevação e perdoem os meus erros, eu também devo agir da mesma forma. Então, um tratamento cordial, mesmo para quando alguém está de uma forma não convencional ou não agradável, responder isso com bondade, não é nada mais do que externar uma elevação espiritual da minha parte. Porque eu estou demonstrando compreensão com essa pessoa. Eu estou demonstrando, pondo em prática a minha paciência, minha resignação. E tudo isso faz de mim uma pessoa melhor. Me dá uma sensação melhor. É muito melhor agir dessa maneira do que alimentar aquela vibração baixa, de enraivecer um ambiente, de produzir uma discussão apenas porque houve algo ao qual fugiu ao meu contento. Ok, então nós devemos refletir um pouco a esse respeito, né? Que aliás é o objetivo do Espiritismo. Se eu cometo erros, se eu estou aqui em fase de aprendizado, é natural que as outras pessoas também estejam. Então, se estamos todos em fase de aprendizado, também é natural que todos cometam erros. E eu não posso cobrar de alguém, de outras pessoas, uma condição, uma atitude correta, isso impondo, isso com rigor, se eu também não tenho essas atitudes e principalmente não vou gostar de receber uma bronca ou uma colocação mais ríspida a respeito das minhas condutas. É nesse sentido que nós devemos refletir. Espiritismo é para isso. Nós não temos a pecha de colocar aqui uma doutrina e impor essa doutrina a cada um. Nós já temos a consciência de que cada pessoa possui um nível de compreensão e cada pessoa lida com um determinado assunto de acordo com o seu aprendizado. O que nós buscamos é uma opinião, às vezes pessoal, baseada nos estudos da doutrina espírita e que possa servir de base para uma reflexão. Esse é o objetivo maior. É nós começarmos a policiarmos as nossas atitudes do dia a dia, lembrando que nós nos confrontamos com diversas situações ao longo do dia e essas situações nos proporcionam oportunidades de treinarmos o nosso aprendizado. Então a coisa não é tão simples assim. Então ser amável, ser afável, tratar as pessoas com doçura não é uma tarefa simples. Eu compreendo isso, entendo assim, tenho isso para mim também, mas entendo também que há um dever nosso, como cristãos acima de tudo, de buscar a melhoria. Nós temos essa obrigação de sempre estarmos tentando melhorar algo em nossas vidas. Então, quando ocorrer de nos defrontarmos com uma situação, vamos tomar alguma atitude, vamos nos postar diante dessa situação, porém depois, ao final da tarde, ao final do dia, vamos reavaliar isso em pensamento. Vamos começar a colocar na nossa reflexão diária, né, nas nossas orações, um pouco de autocrítica, um pouco de análise das nossas manifestações. Para quê? Para que a gente possa reconhecer algum erro. Nós erramos, sabemos, mas nós muitas vezes não nos atentamos ao erro que cometemos. E se nós conseguirmos isso através de uma reflexão, já é um grande caminho, já é um grande passo para que possamos melhorar no dia seguinte. Olha, errei, reconheço o erro. Se for possível, necessário, me desculpar,
contatar a pessoa, ok, vou lá. Não é possível, não tem condições, não vou mais ver a pessoa, era um desconhecido. Ok, tem problema, mas eu não vou errar de novo. Eu vou trazer isso para o meu ensinamento diário, vou colocar isso nas minhas orações como um desafio a ser vencido e vou começar a tratar de mudar o meu comportamento, certo? Então, nesse caso, quando falamos em afabilidade e doçura, a situação ganha uma outra conotação, tá? Por quê? Porque ser afável não é apenas sorrir. Ser doce com as pessoas não é apenas tratá-la com gentilezas. É necessário vir de dentro. Essa, como diz o texto, ele vem da benevolência que é fruto do amor ao próximo e se traduz em afabilidade e doçura. Se não houver o meu sentimento de amor ao próximo, eu não consigo ser afável, eu não consigo ser doce com as pessoas, eu não consigo tratar as pessoas com respeito, porque não é de dentro de mim. Esse é um sentimento que ele não está, é uma ação, aliás, me perdoem, que ela não está relacionada à razão, mas está relacionada ao sentimento. Se no começo eu posso usar a razão para interferir e me limitar na falta de doçura, na falta de cordialidade com as pessoas, por um outro lado, para que eu exerça esses atos de forma natural, é necessário que eu entenda e que eu tenha um sentimento de amor ao próximo. Então nós estamos nos deparando novamente com aquela situação. Como eu posso amar aos outros? Através de prática, através de exercícios. Ama-se através de exercícios? Sim, sim. Comece com pequenos gestos de caridade, de amor e vá aumentando. Quando chegar um momento, você vai perceber que lhe traz um prazer, uma alegria danada fazer o bem. E é a partir daí que o espírito começa a exalar doçura e afabilidade. É a partir daí que nós começamos a agir naturalmente com carinho com as pessoas, que nós passamos naturalmente a suportar uma agressão verbal, algo que não seria típico de um cristão ou que pelo menos de uma pessoa sem um equilíbrio natural, né? Um equilíbrio razoável. Mas aprendemos a conviver, aprendemos a identificar nas pessoas as suas virtudes e aprendemos a perdoar as suas falhas, vamos dizer assim, as suas condutas que não são tão dignas, né? Então é nesse sentido que o texto nos traz. A preocupação do espírito, da equipe espiritual, na constituição desse texto, é para que possamos ter uma conduta sincera com as pessoas. Lembrando que é possível você sorrir sem estar feliz. É possível você doar algo sem o despojo, sem o altruísmo. Nós somos capazes de enganar a outras pessoas e às vezes a nós mesmos. Fazemos coisas sem desejar fazer. E isso é um problema. Nós precisamos colocar isso dentro do nosso quadro de análise noturna, né, antes do sono, ou seja, através daquela reflexão e começar a questionar as nossas atitudes, para que possamos ter um desempenho, uma conduta melhor. Olha lá, Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 22, ele escreve o seguinte: guardar o silêncio quando for preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios. Entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e ilumine a nós. Livro da Esperança, Emmanuel, capítulo 22.
Olha que interessante essa lição de Emmanuel. Nós nos deparamos às vezes com situações que precisamos corrigir alguém, né? Como fazer isso? Com rigidez? Com aspereza? Não, com carinho, com compreensão, entendendo que aquela pessoa faz algo, às vezes não considerado correto, não por desejo do mal, mas por incompreensão. E aí auxiliar da forma que for necessário. Façamos isso não por regra, né? Mas sim por uma vontade de externar o amor. Essa seria a questão maior para se colocar. Eu tenho também um trechinho do outro livro, Escrínio de Luz, de Emmanuel, acho que o tema é esse mesmo, onde ele diz o seguinte, olha, no exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Olha lá, mais uma vez, tem que ser daqui, ó, tem que ser de dentro. Não há como fazer isso apenas de forma racional para tentar enganar ou para tentar se fazer melhor do que realmente é. Um dia a máscara cai, todos nós sabemos disso. Então, essas são as orientações. Afabilidade e doçura, né, aplicada com amor, com carinho, com sinceridade, para que possamos externar isso a todos e trazer isso de volta a nós mesmos, formando uma corrente de elevação vibratória, de correspondência de sentimentos amorosos e de uma colocação, de uma formação de um mundo melhor, com mais amor, com mais solidariedade e que nos auxilia inclusive a passar de forma menos sofrida por momentos como esse que estamos passando hoje. Então eu gostaria imensamente de agradecer a todos novamente pela participação, por estar nos assistindo. Espero que esse momento, que essa reflexão lhes traga uma grande oportunidade de melhoria nas suas vidas. O objetivo nosso é sempre para o bem, é sempre para a edificação do ser humano. E convido todos novamente para que fechem seus olhos, imaginem a figura de Jesus, nosso grande irmão e mestre, que hoje se encontra auxiliando todo o planeta com toda certeza. E vamos imaginar uma luz enorme, muito grande, que engloba, que abraça todo o nosso planeta. Hoje nós somos muito mais do que irmãos, fraternos. Nós precisamos nos abraçar espiritualmente, através de uma boa sintonia, através de um bom sentimento, e o melhor de todos é o sentimento de amor. Vamos desejar o bem total, o maior bem que possamos ofertar a todas as pessoas que conhecemos, nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de jornada e também aqueles que não temos, com os quais não temos contatos próximos, conscientes de que estamos todos na mesma jornada, em busca do aprimoramento, em busca de correção e de elevação espiritual. Então, obrigado, Senhor, que esse momento possa ser perpetuado em nossas vidas como ensinamento, como aprimoramento e que traga como fruto a nossa elevação espiritual para sermos merecedores de uma felicidade maior. Obrigado, Senhor, novamente, e que assim seja. Tá? Fiquem todos em paz, fiquem com Deus, cuidem-se, lavem as mãos, precisamos de uma boa higienização, mantenham o isolamento, aos que forem possível, fiquem em casa, aos que não forem, cautela, esse momento vai passar e principalmente aos que precisarem sair, usem a máscara. Uma boa noite a todos.